E quando tem de haver intérprete? Se toda a igreja tem de falar, como interpretar a língua de toda a igreja ao mesmo tempo? Fica evidente que a interpretação é quando alguém está com a palavra, e não quando toda a igreja está em comum falando em línguas. Agora, eu no púlpito só posso falar em línguas dirigindo-me aos membros, se tiver intérprete, mas posso falar em língua no púlpito para minha edificação, assim como as pessoas podem falar embaixo. Você consegue imaginar um culto em que, se algum irmão abrisse a boca em línguas, alguém pararia o culto para interpretar a língua de cada um? Por isso, Paulo fala que, quando vai se dirigir ao povo, fala a língua entendível. Em 1 Coríntios 14, do verso 18 ao 19, ele diz: Dou graças a Deus por falar em línguas mais que todos vocês. Todavia, na igreja, prefiro falar 5 palavras compreensíveis para instruir os outros a falar 1000 palavras em línguas. Terceiro tipo, língua para oração pessoal. Em 1 Coríntios 14, do verso 14 e 15, Paulo diz: Pois, se oro numa língua, meu espírito ora, mas a minha mente fica infrutífera. Então que farei? Orarei com o espírito, mas também com o entendimento. Cantarei com o espírito, mas também com o entendimento. Os primeiros 2 tipos de língua que apresentamos são para o ministério público. O terceiro tipo é o segredo para entrar em sua presença. Entramos em sua presença com um nível de devoção pessoal. E aqui Paulo nos ensina como entramos em sua presença no Espírito. Esse é o tipo de língua de 1 Coríntios 14, versículo 2, quando Paulo diz: Pois quem fala em línguas não fala aos homens, mas a Deus. Você percebeu a diferença? Primeiro, línguas como sinais aos descrentes. Os discípulos falaram no exato dia de Pentecostes, de tal maneira que todos, de todos os povos, entendiam o que eles falavam. Essa fala aos homens. Segundo, línguas para interpretação, edificação da igreja, culto público. Quando estamos em um culto e alguém se levanta em línguas para falar à igreja, tem de haver intérprete. Fala também aos homens. Terceiro, línguas para oração pessoal, edificação pessoal, devocional, adoração, seu espírito adorando, falando ou cantando em espírito, na língua celestial. Essa não fala aos homens. No entanto, Paulo nos ensina a mesclar o terceiro tipo. Ele diz: se você falar e cantar somente do espírito, sua mente está completamente inútil, apesar do espírito estar em outro nível. O que fazemos então? Ele diz nos versos 14 e 15: Pois, se oro numa língua, meu espírito ora, mas minha mente fica infrutífera. Então, que farei? Orarei com o espírito, mas também com entendimento. Cantarei com o espírito, mas também com entendimento. Paulo está dizendo: fica um tempo orando em línguas e um tempo orando em português. Fica um tempo cantando em línguas e um tempo cantando em português. Isso é muito claro. O Espírito Santo ora por mim quando eu oro em línguas? Primeiro, ele pega o plano de Deus para você e derrama em seu coração. Por isso é comum, depois de um tempo de comunhão com o Espírito Santo, você sentir depois de fazer coisas para Deus, que ainda você não tinha sentido. Quando não temos vontade de fazer nada para Deus, é porque o Espírito Santo não está orando por mim. Lembre-se que o Espírito Santo só ora por mim quando eu oro. Segundo, todas as vezes que você der lugar ao Espírito Santo para orar por você, ele vai orar pelo seu chamado. O papel dessa oração é fazer com que você seja cheio de poder e dons, e que seu espírito seja ativado dentro de você. Todas as vezes que você for orar, o Espírito Santo vai criar palavras que saiam de sua boca. É sua escolha orar ou não.
mas todas as vezes que você for orar, ele vai escolher as palavras que sairão de sua boca. Falo da língua estranha. Todo o plano de Deus para você começa no Espírito, e o Espírito Santo está em seu espírito. Ative-o agora. Terceiro, todas as vezes que o Espírito Santo sonda o seu coração, Romanos 8:27, ele faz isto com a intenção de orar o plano de Deus para a sua vida. Quarto, todas as vezes que nós oramos em línguas, estamos orando os segredos de Deus em nós, que ainda não sabemos. Então, a oração em línguas emprega todas as leis espirituais em nós, tendo em vista que quando oro em línguas, é o Espírito Santo orando em mim, por mim e comigo. Seu papel é produzir em mim todas as leis espirituais de Deus. E sabe o que significa sondar o coração em Romanos 8:27? E aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito, e é ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. Significa que ele vai em nosso coração e remove tudo que é contrário à vontade de Deus em nós. Por isso, quando oro em espírito, nem sei o que se passa. Paulo diz isso em 1 Coríntios 14:14. Quando oro em língua, meu espírito também ora, mas o meu intelecto fica improdutivo. Fica evidente que a oração em línguas está completamente ligada ao reino espiritual e nada tem a ver com a carne. Como orar efetivamente em línguas? Primeiro, orar em línguas não precisa ser alto. Segundo, precisa que seja rompido através do louvor e da adoração. Não é só da igreja que isso deve ocorrer. Você deve adorar em casa, e isso requer tempo. Logo estará orando em línguas. Crie um altar de adoração diário para o Espírito Santo. Não queira ter comunhão com o Espírito Santo, os dons do Espírito Santo, orando de vez em quando. Abra a boca quando a adoração estiver intensa e o Espírito Santo irá produzir as palavras. O diabo quer que você pense que as palavras que saem da sua boca agora é coisa da sua mente. Pois bem, não é. Você não está na carne. Então, essas palavras são do Espírito. Fale à vontade. Logo no momento que você pensar em abrir a boca, Satanás vai dizer: não faça isso, é decoreba, é coisa da sua cabeça. Nessa hora, abra a boca e fale. Fale, sem se importar com mais nada. Fale.